Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Fabiano Magnino, médico, fisiatra. E hoje nós estamos com mais um convidado aqui brilhante no nosso podcast, nosso PodDoc. Então, para quem não conhece, acesse o nosso canal. Lá a gente tem várias entrevistas com diversos profissionais da área médica. Falamos muito sobre empreendedorismo também. Então, um bate-papo bem legal com vários colegas e pessoas que contribuem bastante para o nosso propósito aqui. Bom, hoje eu estou recebendo um convidado mais do que especial, um grande amigo, que está aqui no Mato Grosso, que veio direto de Juiz de Fora, quase carioca, tá? Vocês vão notar isso aí, mas que veio nos abrilhantar aqui com a nossa participação. Dr. Sérgio Ricardo Neto, seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Dr. Sérgio Ricardo é ortopedista, então hoje nós vamos falar bastante sobre a área da ortopedia, principalmente da área de quadril, que é a especialidade dele. Então, você aí que gosta da área de dor e de quadril, fique ligado aqui. Agradecendo primeiramente os nossos colaboradores, a Reviscom, você que tem as inflamações nas articulações, venha conhecer a Reviscom, a gente usa, eu uso e ele usa também com certeza os produtos da Reviscom. E a nossa contabilidade, a RICE Contabilidade, que está conosco aqui também, colaborando com esse podcast. Então, você da área de saúde que precisa de uma área contábil de qualidade, venha conhecer a RIS. Dr. Sérgio, obrigado aqui mais uma vez pela participação. Você se formou em Juiz de Fora, né? Reside lá e trabalha lá, né? Conta um pouquinho da sua trajetória na área médica aí para mim. Isso. Fabiano, primeiro, obrigado aí pela oportunidade. Esse é meu irmão. Ele é meu irmão também, viu? Quase um ano, né? Esse podcast já tem quanto tempo? Já estamos indo para quase um ano, né? Quase um ano já. Há um ano atrás, quando a gente esteve aqui, você já estava para começar, né? Sim, sim. E fico muito feliz pelo sucesso e de estar aqui hoje contigo. Você é um cara que eu admiro. Obrigado. Já vou deixar aqui meu agradecimento, né, por tudo que você tem feito aí, que você contribui sempre e está sempre buscando, né, trazer coisas novas e, enfim. Bom, eu sou de Juiz de Fora, sou mineiro. Né? Mineiro com esse sotaque, hein? Eu sou mineiro, né? Mineiro. Mineiro. E eu me formei lá na Federal de Juiz de Fora, né, em 2007. E fui fazer residência de ortopedia em Petrópolis, né, no serviço do Hospital Santa Teresa, sim, que foi fundado pelo professor Donato D'Angelo, né? Foi o primeiro serviço de ortopedia aí do Brasil, né? E fiz depois cirurgia de quadril lá também com o Dr. Sérgio Del Monte, isso. Então, e depois eu fui entrar para o campo da regenerativa também, em 2016, fui fazer o orto-regen, né? Então, dali para frente. Sim. Você vê, né? Mais um convidado que nós temos aqui, que vai falar bastante sobre a área da regenerativa, né? E hoje você atende em consultório e hospital? Isso. Hoje você está em qual? Eu trabalho em Juiz de Fora, né? Trabalho em Petrópolis, trabalho também em Paraíba do Sul, né? No Hospital do Estado. É perto. É tudo 140 quilômetros, 120 quilômetros, Juiz de Fora, Petrópolis. Perfeito. E metade do caminho, Três Rios, Paraíba do Sul. Entendi, então, bacana. Fico nesse eixo aí, nesse eixo, Vamos falar sobre quadril, né, pessoal? Quadril, muita gente tem dor no quadril e não sabe as causas, né? Quais são as principais causas de dor no quadril que você atende no seu dia a dia? Fabiano, eu atendo muita dor trocantérica. Explica para nossa, naquela câmera ali, que é a dor. Onde que é o trocânter? Isso, é a dor na face lateral do quadril, aquela dor aqui do lado. E é uma dor que hoje ela é muito pouco tratada da forma adequada. Ser. Então, os pacientes chegam para mim hoje com dor há 6 meses, 1 ano, 2, ou seja, é uma dor crônica. Crônica, né? Já cronificou, né? Que não foi tratada como deveria, né? E tem também, claro, os quadros de dor articular, né? Então, no quadril a gente separa. Isso é muito importante, pessoal, porque uma coisa é a dor da articulação e outra coisa é a dor na lateral do quadril, né? E elas se confundem às vezes. Confundem, às vezes elas chegam juntas. Sim, né? E às vezes tem os dois, né? Às vezes tem os dois. E qual que é o perfil predominante do paciente?
mostra aqui pra gente assim, tanto da dor articular como da dor trocantérica, na dor lateral. Como é que é o perfilzão? A maioria mulher? Dor na face lateral, a maioria é mulher. Tá? Isso é incidência maior, até pela própria arquitetura da pelve. Para quem não sabe, pessoal, a pelve tem a mulher tem uma pelvis maior que a do homem, né? Isso. Então, isso acaba gerando algumas alterações biomecânicas ali. Então, a gente tem um perfil, ela varia muito. Então, a gente tem paciente que tem dor trocantérica, que a gente chama. O que tem ali dentro? É a bursite do quadril. A famosa bursa, né? Que é o diagnóstico mais simples. Sim. Aquela dor na lateral, a palpação, naquele ossinho lateral do quadril, né? E as tendinites glúteas, tá? Que são ali, vão estar muito relacionadas a isso. Então, normalmente a mulher, mas a gente tem muita mulher que é sedentária, mas acontece também quem pratica atividade física. Quais tipos de esporte geralmente são os? Varia, Fabiano. Tem muitos pacientes que fazem corrida ou praticam muita caminhada, costumam ter também muito, mas também atletas de vários tipos de esporte mesmo, desenvolvem a porque dor assim, trocantérica. veja se eu estou errado, você é o professor aqui. O glúteo, quando ele fala tendinite glútea, o glúteo é um músculo que ele é muito recrutado nas pessoas que correm, que ficam de pé, porque ele que sustenta a pelvis, não é isso? Exatamente. É o nosso principal estabilizador de membro inferior. Então, ou seja, se ele estiver fraco, o tendão vai sofrer. Isso. Tanto que hoje muitas patologias aí, por exemplo, se você for falar de uma condropatia de patela, que é muito comum no joelho, né? Um dos grandes pontos do tratamento é você melhorar a função de glúteo. De glúteo, perfeito. Então, assim, ele é um músculo que é fundamental, né? Então, vamos lá. O perfil do paciente com dor na lateral do quadril, famosa síndrome trocantérica, é maioria mulher, sedentária, acima do peso ou não? Tem muitas acima do peso. Isso também interfere, né? Interfere também. Por quê? Tanto muitas vezes são sedentárias, né? Então, às vezes estão acima do peso. Pelo sedentarismo. Muitas vão ter síndrome metabólica, alterações hormonais, que vão estar questão diretamente, principalmente tireoide, a gente sabe que influencia muito, né, em dor tendínea, né? Então, o paciente passa a ter dor também. E o tratamento, né, ele acaba ficando muito difícil às vezes. Quer dizer, você vai ter que trabalhar nesses pormenores aí, né? E no paciente com dor articular, como é que é o perfil? E aí nós temos aqui dois grandes grupos. Os idosos, Sim, que vão tendo as doenças degenerativas que mesmo é da parte da articulação, vida, né? que começam a desenvolver artrose, enfim. Né? Então, esse é um grupo. E tem pacientes jovens também, que praticam esportes. Né? Aí pelo trauma direto. Que pode ser por um trauma. Pacientes jovens com doenças reumáticas. Então, às vezes começam a fazer, né, sinovites, inflamações nas articulações. Quais são as principais doenças reumáticas aí? Artrite reumatoide, né? Lúpus, pacientes com lúpus também costumam apresentar. E depois que eles controlam, a gente estabiliza. E questões mecânicas, tem, por exemplo, com sequelas de doença da infância. Então, pacientes que tiveram lá na infância Legg-Pertz, displasia de quadril, enfim, epifisiólise, né? Eles vão desenvolver patologias articulares mais cedo do que a maioria da população. E como é que o paciente tipo assim, como é que o paciente fala assim, puxa, será que a minha dor é articular ou é do tendão? Como é que é a característica que o paciente fala para você? A dor trocantérica é a dor na lateral do quadril. Isso. E a dor articular? Dor articular é o seguinte, vai para a região da virilha? Estou correto? A dor articular, ela é muito comum, face anterior, né? Então, ela vai pegar parte a região da frente inguinal, da perna, né? Vai para a face interna da coxa. Ela pode doer bem glúteo mesmo. O paciente, ele levanta, por exemplo, da cadeira, ele vai começar a andar, ele sente dor. Né? Então, ele sente essa limitação, dificuldade para cruzar a perna, entrar e sair de um carro, calçar uma meia. Então, ele começa, às vezes, nem tanto a ter dor, mas ele começa a sentir limitação mecânica. Impactar na rotina de vida dele, né? E
a dor na face lateral, o paciente às vezes ele fica com a dor direto. Ele tem dor o tempo todo, muitas vezes. Sim, e aí ela vai acabar cronificando, né? E vem cá, quais são os principais diagnósticos diferenciais? Porque assim, veja se eu estou correto ou não. O paciente com dor no quadril, geralmente ele confunde muito com as famosas ciatalgias, dor ciática, isso deve ser muito comum no seu consultório, né? Conta pra gente aí como que a gente diferencia aí, quais são os principais diagnósticos diferenciais aí. Exatamente. Existe dor no quadril, que é do quadril, e dor no quadril que não é da do coluna. quadril. Né? Porque, por exemplo, o paciente que tem uma hérnia discal realmente com uma compressão, ele pode ter uma dor que vai imitar a dor da articulação, por exemplo, ou a dor trocantérica, dependendo do nível da hérnia, né? E da raiz acometida, ele vai ter a dor irradiada nessa região. Vamos lembrar que o piriforme, glúteo ali são músculos com raízes sacrais, né? Isso. Então, por exemplo, L3, L4, né? Às vezes até um pouco de L2 passa, um pouco mais anterior. Anterior na perna. Isso, ali, né? L5, né? L5, S1, já é mais lateral, posterolateral. E aí, como você diferenciar isso? Da articulação sacroiliaca. Sacroiliaca, verdade. Quer dizer, então olha aqui, pessoal. Dor no quadril, não fiquem só presos no quadril. É importante deixar essa mensagem aqui, né? Exatamente. Buscar outros comemorativos aí, né? Ou olhar a coluna, olhar a sacroiliaca, né? Fabiano, e aí a gente hoje vive um momento na medicina que o médico não examina o paciente mais. Tô com dor aqui. Ressonância. Já vai pro exame, né? E aí não... É muito comum o paciente chega no consultório, doutor, eu tenho bursite no quadril. E já chega com aquela pilha, né? Se você fizer uma ressonância, a grande maioria, né, que não tem dor, vai ter alteração. Vai ter alteração no tendão do glúteo, vai ter alguma alteração na bursa. E aí já ganha o diagnóstico. Já ganha o diagnóstico. Tá? Ou o contrário, né? O paciente, dependendo eu tenho uma dor aqui, faz uma ressonância da coluna. Não, você tem hérnia de disco. Aí vem a hérnia lá e você vai ver o problema tá no quadril. Então, se você não examinar o paciente... Não tem jeito, né? Tem que vai pôr a mão comer no doente, bola. né? Tanto para diferenciar se a dor é ou não do quadril, ou da coluna, por exemplo, ou se a dor é de dentro ou de fora da articulação. Sim. E aí tem muita gente tratando patologia articular... Sendo que é trocantérica e vice-versa. E aí o paciente não melhora. Sabe? Muitos chegam, olha, eu fiz 3 infiltrações, né? E às cegas, por exemplo. O doutor foi lá e fez. E não melhorou. Não vai melhorar. Né? Muito comum isso, né? E vem cá, como é que é o exame físico, assim? O que o paciente vai apresentar no exame físico? Qual que é o exame físico, por exemplo? Você mobiliza o paciente, você vai mexer na perna dele lá para avaliar o quadril. O que geralmente é feito? O quadril, por ser uma articulação mais profunda, é diferente, por exemplo, no joelho, da mão. O paciente às vezes tem um edema, um inchaço, né? Muito mais visível. O quadril não, né? O quadril, se ele tiver um derrame articular, tiver líquido na articulação, isso não é visível. Né? Então, aí tem um exame físico básico. E esse paciente vai ter dor, por exemplo, para erguer a perna. Dor, quando a gente faz rotação da perna, né? Do quadril, e ele reflete dor na região inguinal e tudo. Articular. Articular, né? Se você, dependendo do movimento, o teste que você faz, a dor já vem para a lateral, já fala mais a favor da dor trocantérica, a palpação. Então, hoje, você correlacionar, né, a sua palpação com a anatomia, você consegue já começar... Tem um norte ali, o exame físico é importante. É fundamental, né? E se o paciente começa a ter perda de força? Aí já pode se investigar coisas lá na coluna. Isso, a gente já tem que investigar. Então, assim, pessoal, escutar o paciente... E qual que é a importância de você ver para esse paciente da escuta ativa desse paciente na consulta? Eu deixo o paciente contar a história dele. Porque a história vai te dizer muito, né? Primeiro, a questão da dor lateral é batata, né? O cara fala, tô com uma dor aqui na lateral, então já te diz muito, né? Agora, o paciente chega e fala, doutor, tô com dificuldade disso, a dor tá da frente vindo aqui para a região da virilha, né? Aí você já pensa outra coisa. Então, a história é muito importante, né? E tem que deixar falar. O paciente tem que falar, deixa ele falar, porque às vezes, sem querer, se a gente fica o tempo todo interrompendo, né? Mas isso. Às vezes ele mesmo não percebe alguns detalhes que
ele deixa de falar, né? Claro, a gente direciona, depois você vai, direciona, mas ele vai falando, minha dor, eu sinto dificuldade para levantar, doutor, o vaso sanitário para mim se tornou uma queixa comum, né? Mas o ato de sentar, sentar e levantar, tem paciente que às vezes não consegue, porque a limitação já de movimento do quadril já está ficando grande. Sim. Então ele já bloqueia aquilo. Então, assim, o vaso sanitário, por incrível que pareça, né? Às vezes é um divisor de águas. Provavelmente ele já tem uma patologia articular. E pode vir com outras coisas associadas também, né? Contraturas musculares, por exemplo. Isso. O músculo psoas é um músculo que passa ali na região, né? Sai lá da vértebra torácica, da última costela e vai lá na... O paciente tem dor lombar. Tem dor lombar, exatamente. Dificuldade para sair Tem que abrir o leque, não tem jeito. Tem que abrir, tem que examinar, você tem que colocar o paciente para andar às vezes. Né? E aí na marcha, às vezes, ele vai apresentar o quê? Você um pouco de queda de quadril, né? Quando já tem, tanto na patologia articular, mas a dor trocantérica, um teste simples, né? Que a gente chama de Trendelenburg. Sim, o teste onde a pelvis cai. Para quem não conhece, pessoal, o teste Trendelenburg é que você põe o paciente... você coloca o paciente em pé só, né? De costas para você. E primeiro você pede para ele apoiar só em uma perna, depois na outra. Se ele tem fraqueza, e às vezes ele sente dor, ele fala, é a minha dor. É um teste simples de fazer, né? Simples. E fácil. tem um drop pélvico também. Né? Se a pelve principalmente se a pelve cai, ou seja, já pode estar tendo uma insuficiência desse músculo. Certo. E quais são os exames essenciais para investigar a dor no quadril, Serginho? Fabiano, o que eu te falei agora há pouco sobre, né, o médico já sair pedindo, né, exames. Esse é o maior erro, né? Eu faço o exame físico. Sim. Vou te dar um exemplo claro de duas situações. Primeiro, chega um paciente mais idoso, 70 anos, dor no quadril, dor padrão articular, né? Esse paciente, para mim, inicialmente, ele vai fazer radiografia de bacia. Um raio-x simples, panorâmico de bacia. Por quê? Provavelmente, pelo meu exame, a história dele, eu já imagino ser uma artrose. Uma artrose. E, às vezes, uma radiografia já resolveu para mim a artrose. Eu já vi no raio-x o que ele tem, o grau dessa artrose, dali a gente começa a tratar. Se eu preciso, se ele tem também dor trocantérica, enfim, aí, às vezes, claro, eu associo uma ressonância, eu preciso ver outras estruturas. Certo. Para um paciente mais jovem, aí, às vezes, eu preciso realmente tanto da radiografia quanto da ressonância. A radiografia para a patologia de quadril, a radiografia da pelve, e muitas vezes eu peço bacia e coluna lombar, porque a gente vê também, né, o eixo da lombar com a pelve, é um norte. É te dar um mapa e falar, olha, aqui está norte, sul, leste e oeste. O resto a gente vai... E a sacro ilíaca você costuma pedir também? Só quando eu tenho só um quando teste... o exame físico te direciona, né? Me direciona, ou, enfim, às vezes a gente vai pensar em algumas doenças reumáticas. Sim. Né? E a ultrassonografia, que é muito utilizado pelos ortopedistas hoje? O ultrassom, principalmente para quadril, quando a gente vai falar... E aí depende, porque o quadril, por ser uma estrutura mais profunda, então quem faz o exame, se você for pedir exame mesmo para diagnóstico, tem que ser feito num local que tem um aparelho bom, que tem um bom ultrassonografista. Que é profunda, né? Agora, para intervenção, é indiscutível que a gente precisa do ultrassom. Né? Então, no seu caso, você vê que a ultrassonografia para o quadril ele é mais prático para intervenção. Mas assim, eu já vejo no consultório, eu faço também. Sim. Né? Eu já avalio, faço. Então, eu não sou ali ultrassonografista para dar laudo e tudo, mas eu já consigo identificar articulação, se tem um derrame articular, se tem distensão de cápsula, se já está formando algum osteófito, algum bico de papagaio na cabeça do fêmur, também tem, pessoal. O fêmur também faz bico de papagaio. Né? A gente já consegue ver o tendão, se ele, enfim, já tem algum sinal de uma ruptura, calcificação. Então, ali eu já tenho uma dimensão, uma né? dimensão. Perfeito, perfeito. E vem cá, por que tanto paciente demora a fazer um diagnóstico preciso do problema que ele tem? Porque quadril tem muito diagnóstico errado. Concorda? Muito. Muito errado. E por que demora tanto? Qual que é a sua visão sobre isso? É o paciente não ser examinado. Você acha que é muito essa questão mesmo de faltar pôr a mão e botar um exame
prático, clínico. Esse é o primeiro ponto. Acho que ali a gente já... De excelência, já né? cai um tanto de... O que eu vejo? O paciente que não foi examinado, ele não foi diagnosticado corretamente. Por isso que isso demora tanto e ficou insistindo muito no tratamento desse diagnóstico errado, né? E aí vem uma fisioterapia que não foi feita com qualidade. Tem Então, isso o também, primeiro né? ponto é o diagnóstico. O segundo ponto é o tratamento. Nós vamos abordar isso aí. Né? E o terceiro ponto é o tratamento médico, se com intervenção ou não, depois a parte de reabilitação. Sim. E como é que você enxerga essa questão da multidisciplinaridade na sua área? Por exemplo, a gente falou aqui, perfil do paciente, mulher, sedentária, às vezes obesa. Você falou agora para mim aqui da parte de uma má reabilitação. Quer dizer, você já me deu aqui uma ideia que você precisa ter um bom nutricionista por perto, um bom reabilitador por perto, um bom personal por perto. Você vê isso? Como é que você enxerga a multidisciplinaridade? Principalmente quando a gente vai falar dessa mulher que às vezes está sedentária, acima do peso, com dor trocantérica, essa é a paciente que precisa ter, né, a multi e a interdisciplinaridade. Então, essa paciente, muitas vezes já vem, igual eu te falei, já fizeram 2 infiltrações, às vezes 3 às cegas, né, não tiveram resultado nenhum. E ela veio porque ela viu, através de alguém que fez um procedimento desse tipo, e ela quer fazer. E, às vezes, eu levo 1 mês para abordar essa paciente. Demoro, porque encaminho para o nutricionista. Ela vai para um bom fisioterapeuta. Ah, mas eu já fiz 60 sessões. Não, você vai fazer uma avaliação biomecânica. Sim, às vezes o tipo da pisada. Porque e principalmente a biomecânica do quadril com a pelve. Sim. Tá? Com a coluna. Com a coluna. Isso é importantíssimo. Sim. A partir do momento que você tem disfunção, essa paciente às vezes já tem diagnóstico de discopatia lombar. Sim, tratar a parte da coluna também é importante. Né? Então, e é muito comum. E muitas vezes é secundário. O problema não está ali no quadril. O problema é uma disfunção biomecânica. Sim. Então, ela vai para um bom fisioterapeuta. Isso é muito comum, né, cara? Às vezes, se você tratar um pouco a disfunção, você já melhora a dor e ela já sai daquele diagnóstico, né? E às vezes pode ser porque... Vê se eu estou certo. Às vezes ela pode ter isso como um achado de exame, por exemplo, que você deu o exemplo da bursa. Exatamente. Mas não é o fator causal da dor dela. A dor está longe dali. Sim. E às vezes na ressonância, vou dizer assim, ela não tem lesão no tendão, não tem ruptura parcial, não tem um tendão que já está ficando esgarçado. Sim. Não, ela tem uma tendinite, que já está crônica, mas o tendão está viável ali, não tem nenhuma ruptura, não tem calcificação. Então, ou seja, ali é o ponto que está sofrendo. Ou seja, não tem como. Você precisa ter, primeiro, o exame físico bem palpável. Você tem que conversar com o teu paciente e pôr a mão no doente. Não tem jeito. E saber que você tem que ter uma boa equipe perto de você. Um bom nutricionista, um bom fisioterapeuta, uma pessoa que você tem que ter o contato direto. Porque senão o paciente se perde. Psicólogo. Dependendo, porque algumas já chegam com um quadro depressivo. Sim, porque não consegue... pela dor. Às vezes não consegue vestir um salto para ir numa festa, né? E aí já tentou, às vezes, inúmeros tratamentos milagrosos. Tipo o quê? Para emagrecer, dietas malucas, ou personal que fazer alguma coisa pela internet. Eu vou começar a fazer exercício pela internet, tudo. Sem uma orientação, e piora tudo. Bom, às vezes está literalmente uma bagunça. E quando que você orienta o teu paciente, assim, olhando aquela câmera ali, quando que você fala assim, olha, você está com esse sintoma, vai procurar o médico de quadril? Qualquer tipo de dor? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Vamos supor que a paciente tenha dor em cólica, nessa região aqui. Ela tem que procurar o cirurgião de quadril? Não. Não tem. Então, essa é a minha pergunta. Porque a gente tem uns casos hoje, uns tempos atrás, nós trouxemos um ginecologista que falou sobre endometriose. E ele relatou bastante sobre os quadros de dor em cólica, cíclica. Dor no ato sexual, cíclica, de moderada para alta intensidade. E ele exemplificou que, às vezes, pode até confundir com patologias ortopédicas, né? Sim. Então,
Sim, isso não só para mulher, quanto homem também. Sim, endometriose não, né? Não, não endometriose, mas né, o homem também com disfunções, patologias, por exemplo, do sistema gênito-urinário, que a gente chama, tem. Então, assim, eu recebo muito paciente do urologista, que às vezes vai para o urologista porque está com uma dor inguinal, e ele examina, vê, não tem Pensa que é uma hérnia, né? não tem nada de testículo, Ou enfim. seja, também esse contato com outros colegas é muito importante. Então, ele investigou, não tem, ele encaminha para mim. E às vezes esse paciente realmente tem uma dor articular, enfim. E às vezes é o contrário. Esse paciente chega para mim com dor e ele não tem nada. Geralmente, então, a dor que vai para você é aquela dor que ela irradia e que dói ao movimento, basicamente isso. Né? Esse é quando o paciente tem que ligar o sinal amarelo, né? Isso daí. Bacana, tá? Bacana. Muito Agora, legal. tem que ter essa principalmente a mulher, que é mais comum, cíclica. Então, a dor tem mês. Não, tem uma época que eu vou ficar menstruado ou não. Essa dor aparece e piora. Então, são coisas que eu pergunto sempre para a mulher. Sim, entendi. Bacana aí, pessoal. São dicas aí, bem legal. Quando ela fala, não, nessa época eu fico mais inchado, não sei o quê, e começa essa dor. Bom, olha, você foi no ginecologista e tudo, tá indo, olha, vai investigar melhor, mais a fundo, né? E faço, claro, os exames do quadril, não tem nada que justifique, então... Minha área já está ok, procura outro colega, né? Vai, qualquer coisa você volta, a gente revê. Sim. Né? Mas é importante isso, e não é falado às vezes, né? Muito. E vem cá, qual que é a importância nesses pacientes, ou da questão da meta-inflamação, né? Esses pacientes do quadril, geralmente, são pacientes com sobrepeso, né? A maioria, né, creio eu, né? Ou com obesidade mesmo, né? Uhum. E esses pacientes, geralmente, estão inflamados. Como que você vê a importância, a gente já vai entrando na questão do tratamento, mas como que você vê a importância de trabalhar a meta-inflamação desse paciente? Explica um pouquinho sobre a meta-inflamação. Hoje, a gente já sabe que esse paciente obeso, né, que a artrose, então a gente tem tanto a questão mecânica, alguns do peso realmente, a questão metabólica ali dentro da articulação, mas a gente sabe que a obesidade, vamos dizer assim, o tecido adiposo, né, ele vai ter ali substâncias que vão piorar a inflamação na articulação. Sim. E na dor trocantérica também é muito importante, porque os tendões, né, Serginho, eles têm pouco metabolismo, né? Isso. Aí você imagina aquele sangue chega ali rico em gordura. Né? Então, assim, além de ter pouco metabolismo, é muito mais lento do que no músculo, né? Assim, então, o tendão, a êntese ali, é de 7 a 8 vezes mais lento do que o músculo em si. Então, demora mais. Então, se chega, né, se não chega a suprimento de qualidade, vai demorar mais. E até para nutrir a cartilagem na artrose também, né? Isso. Então, lá as adipocinas, né, que estão presentes lá no tecido gorduroso, que está circulando o tempo todo. Então, quando a gente fala para o paciente que ele precisa emagrecer... Que isso é parte do tratamento. Parte do tratamento, por exemplo, da artrose de quadril dele, não é só o efeito mecânico, né? É o efeito metabólico para ele como um todo. E como que você vê essa dificuldade? Esses pacientes, no seu caso específico, eles entendem isso, a importância de trabalhar isso? Porque, eu vou te falar, é difícil. Difícil, paciente, muito. Porque eu acho que essa é a verdadeira medicina integrativa, é você integrar o paciente ao tratamento. E se ele não entender que ele precisa perder peso e ter um melhor controle metabólico, ele não vai melhorar, concorda? Concordo. Isso vai influenciar diretamente no resultado do tratamento dele. Isso... E eles entendem isso, essa maioria dos seus pacientes? Maioria ou é difícil entende. Mesmo? Entender, entende. Entender é diferente de fazer, né? Então, assim, tem que ter essa diferença. Não, eu entendi, mas você vai... muitos têm, assim, muitos porém, sabe? Mas eu não consigo ir para academia, eu não consigo... E você explica isso para o paciente, esse prognóstico dele, se ele não aderir? Porque, assim, muitos eu vejo que vão lá e jogam para o médico. Estou com dor, meu médico vai resolver. Isso. Só que se ele não entender que ele também tem que aderir ao tratamento, ele não vai melhorar. Você explica isso para ele? Eu brinco para ele que é igual batata quente, cara. Como é que é a batata quente? Assim, ela chega lá e joga a batata quente para minha mão. Tudo bem, eu faço o diagnóstico, olha, agora a gente tem isso.
que, que é a minha parte, eu vou fazer. Vou fazer, enfim, a gente vai fazer infiltração, ou se for o caso até de fazer uma cirurgia, se for uma artrose muito avançada, enfim. Mas eu devolvo para ele, falo, olha, agora a batata quente vai para você, você precisa fazer isso, né, para a gente ter um resultado esperado. Sim. Senão, ele tem que entender o que, que é a parte dele do tratamento. É uma via de mão dupla, né? E o que, que é a parte do médico, do fisioterapeuta, enfim. Mas ele tem uma parte dele que é fundamental no processo. Né? No caso do quadril, isso é gritante, né, cara? O outro ponto, assim, que eu falo muito para os pacientes, o paciente precisa dormir bem, né? Sono. Qual que é para você a importância do sono nisso aí? Sempre, o sono, o paciente que não dorme bem, né, que não tem uma qualidade de sono adequado, a gente sabe que ele vai ter mais dor. Né? Então, isso influencia diretamente. É um hormônio chamado cortisol, né, que aumenta a parte inflamatória. Então, dor, a qualidade do dia a dia dele. Sim. Então, assim, eu durmo bem, mas eu durmo 8 horas por dia, mas vai dormir 2 da manhã. Então, assistindo televisão até as 2. Então, o primeiro passo do seu paciente principalmente se você detectar que a parte inflamatória está muito envolvida, é corrigir sono e dieta. Sono e dieta. É o primeiro ponto. Fundamental. Isso aí ele consegue fazer muito rápido. Sim. Sem muita... Né? Sim. Então, sono, olha, você vai tentar dormir 10 da noite. Ver o gap aí, tô vendo TV até mais tarde, eu tiro o celular, a gente tem que... O médico hoje ele precisa trabalhar isso, né? Tem, é fundamental. Fundamental, hoje, né? Parte do... Acabou essa questão de lá, é só medicar, só infiltrar. Não, você tem que não dá. cuidar disso aí também. Né? Porque isso, a maioria está fazendo. Sim. Né? O diferenciado não. A maioria está fazendo isso. Muito rápido, né? Olha, isso aqui, toma isso. Remédio, faz ou cirurgia, não, é cirúrgico. Então hoje... Tem uma hiperindicação de prótese, né? Nós já vamos abordar essa parte aí. Então, hoje a gente tem que falar, eu falo muito do sono, porque tanto com as telas, né? Enfim, hoje, não só do celular, mas televisão, Sim. o paciente fica hoje ligado o tempo todo. E trabalho também, né? Trabalho. Cada vez trabalhando mais. E aí a pessoa não desliga, né? Entendi. Muito legal. Eu na minha área, eu prezo muito pela inter e multidisciplinaridade. Eu acho que o sucesso do nosso tratamento depende também da ação dos outros profissionais, né? Então, se o peso é um problema, você tem que ter um bom nutricionista com você, né? Um bom personal trainer, ou um educador físico, né? E depois, pós um tratamento, um bom reabilitador, né? E se você detectar um problema psicológico, que a gente sabe que interfere muito, né? Você também tem um bom psicólogo, enfim, né? E tratamento? Quais são os principais tratamentos conservadores que a gente tem? E quando depois esse paciente, tratamento conservador, prótese. A prótese quadril é muito usada, né? Principalmente em idosos que tem fratura. Conta um pouquinho sobre os tratamentos, tanto conservadores e cirúrgicos. Tratamento conservador, tá? Dor trocantérica. Como eu te falei, a gente tenta identificar alguns fatores. Às vezes tem overuse, então o paciente está treinando demais, enfim. Corredores, né? Hoje a parte de crossfit, corrida, né? Aumentou demais no país, né? Então, ajusta, faz um ajuste de carga, enfim, né? Faz uma boa físio, às vezes resolve. Então, assim, a dor trocantérica, se não tiver uma boa parte biomecânica, entendeu? Não vai resolver. Então, é fundamental. Se esse paciente já tem lesão de tendão, já tem um tendão já com lesão parcial, enfim, calcificações, ou seja, é um processo bem mais crônico, faça essa primeira etapa, depois a gente vai para as infiltrações, guiadas sempre com ultrassom, é fundamental, não dá para fazer sem, principalmente no quadril. Quadril não tem como. Não tem como você, até principalmente a inserção, às vezes varia um pouco, enfim, a espessura do panículo adiposo de cada um é diferente. Sim, diferente. Não dá para você fazer. Sem você corre o risco de injetar dentro de um tendão, dentro da lesão e até acabar de romper esse tendão. Ou até fora dele, né? Às vezes injeta lá no tecido adiposo. Você não vai ter efeito nenhum. Né? Ou você pode piorar. E aí pode até queimar o procedimento. Né? É o que acontece. Então, essa é a primeira etapa dessa parte de dor trocantérica. A parte de dor articular, vamos falar assim de artrose, até para a gente simplificar, o tratamento inicial é esse também.
né? Fisioterapia, enfim, reeducar tudo isso, sono, alimentação, toda essa parte, atividade Você entra com esses física. suplementos alimentares? Entro. Chondroitina, Eu gosto muito do colágeno tipo 2, tá? Pela intenção da imunomodulação que ele faz. Gosto muito da cúrcuma. Cúrcuma, né? Uso muito, tá? Porque Que dose você usa? 400, né? Por dia, acho que é uma dose adequada. E ela tem uma ação, né, de reduzir processo inflamatório, né? A ideia é tentar evitar medicamentos mais fortes e tudo. Então, o paciente, a gente entende o momento que ele está. Agora, se é um paciente que já vem com uma sinovite muito grande, uma articulação muito inflamada, com distensão na cápsula, que realmente a gente vê, às vezes a gente acaba tendo que já fazer uma abordagem inicial, fazer às vezes uma infiltração, você abaixa aquele processo inflamatório. Depois cuidar da articulação em si. Agora, se já é um caso mais brando, que está no início, a gente vai subindo a escadinha, né, do tratamento. Então, vem os suplementos, e por aí a gente vai. E assim, você agora está entrando também na fase tecnológica, né? Os usos das tecnologias, né? Com certeza. Luz de choque, laser, por aí vai, né? Com certeza. Tudo que a gente puder agregar, tudo a gente vai somando, né? A balança que a gente vai competindo com a evolução da artrose. Perfeito. A gente vai colocando o máximo possível para equilibrar, tentar deixar a balança a nosso favor. Sim. E as próteses? Quando nada mais surte efeito, a gente vai partir para a indicação, que é a prótese. E elas evoluíram muito, né? A cirurgia, a prótese de quadril foi eleita, né, a cirurgia do século, né, pelos bons resultados. Então, isso até é um fato que muitos cirurgiões de quadril ainda são resistentes aos procedimentos, aos tratamentos com as infiltrações, por exemplo. Porque dá um muito bom resultado. Tem um resultado muito bom. Mas tem uma hiperindicação nisso aí, precoce? Tem. Muito comum? Tem, muito comum. Esse hospital que eu trabalho em Paraíba do Sul é um hospital do estado. Então, lá a gente atende pacientes de todo o estado do Rio de Janeiro, todas as cidades. Certo. Então, lá é para cirurgia. Então, por exemplo, você atendeu o paciente lá em Macaé, olha, encaminha o serviço de cirurgia de quadril. Praticamente toda semana no meu ambulatório eu recebo algum paciente de primeira vez que não tem indicação de cirurgia. Aquela artrose bem discreta, já com indicação? Que foi encaminhado para cirurgia. Ou caramba, que quando chega lá, eu vou examinar, o paciente chega com uma ressonância, ele tem lá filamento de cartilagem, barará, mas ele tem uma tendinite glútea, ele tem uma dor trocantérica que às vezes absurda. Foi mal examinado e era fator causal da dor, né? E muitos eu pergunto, o doutor examinou isso daqui? Não. Aí você vai examinar a dor. E aí eu tenho que contraindicar, falar, olha, só não está no momento de cirurgia. Geralmente o perfil de idade é com quantos anos? Da prótese, paciente, a maioria é mais idoso. Sim. O outro perfil são os pacientes ali em torno de 40 anos, né, que vêm às vezes com sequela de doenças da infância. Ah, entendi. Né? Só que, como você falou, as próteses evoluíram muito. Qual que era o grande problema das próteses? Era a durabilidade. Quanto que era? A gente tem uma superfície de atrito. Então, tinha uma prótese que tinha perspectiva de 10, 15 anos. 10 anos, muito pouco, né? Então, ficava, você é jovem, espera 60 anos, 65 para operar. Hoje não tem mais isso. Você não vai condenar um paciente de 45 anos, esperar 20 anos. Com dor que não tem, né, não dá mais para tratar, por conta disso. Hoje as próteses, né, de quadril, elas já têm uma perspectiva de durabilidade maior de 30 anos. Nossa, então hoje um paciente com 40 anos, ele pode botar uma prótese boa aí e ficar com 80 bem, até 80 anos bem. Então, assim, muitos hoje a gente já opera com 60 anos. Provavelmente esse paciente não vai precisar fazer uma revisão de prótese. Olha, mas isso aí também tem um viés grande, né? Que são as hiperindicações, né? Sem necessidade, né? Como é que você enxerga isso, cara? Porque, assim, a gente direto vê aí essas questões de denúncia, de prótese, né? Que acaba que no meio tem um complô para isso, uma máfia nisso aí, né? Porque às vezes você tem uma artrose que é passível de um tratamento bom, conservador, e às vezes o cara nem faz o tratamento conservador e fala, não, prótese. Não tem isso? Tem muito, né? Acho que como tudo, a gente tem o risco da superindicação. E dentro da cirurgia de
quadril, enfim, de coluna, né? A gente vê muito isso, né? O médico, ele opera, ele quer operar, né? Ele diz, eu sou cirurgião, então que ele quer operar todo mundo, né? Olha, não, isso é cirúrgico e pronto. Se a senhora não operar, a senhora vai ficar numa cadeira de roda. Entendi. Eu recebo muito paciente assim. Olha, o médico falou para mim que eu ia ficar numa cadeira de roda se eu não operasse. Vamos entender essa história. Entendi. E aí a gente... É um momento, assim, isso não é um momento só de agora da medicina, né? Isso já acontece já há algum tempo, isso, pelo menos aí uns 10, 12 anos atrás, teve um boom desse, de máfia de prótese e tudo, onde os médicos, né, recebiam dinheiro pela cirurgia. Mas é muito comum ainda, né? Ainda tem, né? Ainda tem. Aí vai muito da questão ética do médico, exatamente, né? Eu acho que aí é que está a questão ética, né? E aí o paciente que paga o pato, né? Literalmente. E vem cá, você utiliza, isso eu já sei, mas conta para o nosso público aí, como tratamento a parte da medicina regenerativa, né? O que você usa? O que esses pacientes do quadril respondem bem? Eu uso muito ácido hialurônico com PRP. Melhora bem o paciente, né? Muito. Resposta. Modula bem a inflamação. Muito. Melhora principalmente a para as dores trocantéricas, quanto para a artrose. E a artrose de quadril, ela tem um detalhe que muitas vezes não é explicado quando o paciente faz uma infiltração, que é o seguinte, a limitação mecânica. Sim. Então, dependendo do tipo da artrose desse paciente, pelo formato da articulação, né, às vezes o quadril está mais profundo, então o acetábulo fica mais próximo, então ele bloqueia o movimento. Sim. Então, quando eu vou fazer uma infiltração, por exemplo, eu explico para o paciente que existe a melhora de mobilidade em relação ao que for pela dor e que o que for mecânico não vai melhorar. Não vai melhorar. Porque é mecânico, não tem jeito. Então, ele tem que entender isso. Né? E não falar que o procedimento foi ruim, né? Melhorou a dor, isso. Mas eu não consegui. Então, por exemplo, esses dias um paciente foi no consultório, que ele tem uma artrose, já uma coxa, uma protrusão, que a gente chama, um acetábulo mais para dentro, né? A cabeça do fêmur fica mais para dentro, o quadril fica mais travado. Eu perguntei, ele falou assim, não, doutor, eu até não sinto muita dor. Eu falei, mas qual que é a sua principal queixa? Minha perna não abre, eu não consigo calçar e tudo, ou seja, o quadril dele, ele tinha muito pouco movimento. Então, a queixa maior dele era mecânica. Então, esse não era um paciente para poder fazer uma infiltração. Sim. Não ia melhorar nada para ele. Esse é um paciente para cirurgia. Mas aí, então, você acaba tendo que ir para a ressonância para ver essa questão do teto. Na radiografia, a gente consegue ver. Já vê, né? A gente consegue ver bem isso, entendeu? E ele já tinha uma artrose moderada, mas a limitação maior era mecânica. E a queixa dele era mecânica. Quer dizer, então é importante o médico discernir o que é limitação por inflamação ou por parte mecânica. E aí esse paciente, se você só faz uma infiltração, ele ia continuar com a mesma queixa. Entendi. Ela não conseguir mexer a perna. Muito legal. E aí pode até queimar o procedimento. E isso é um ponto, Fabiano, a gente falou de mulher, né? Acontece com o homem, mas é muito comum com a mulher, acho que pela própria questão cultural. A mulher com artrose de quadril, muitas vezes, a parte íntima dela, de relação sexual com o marido, a mulher começa a ter dor. Dispareunia mesmo. Às vezes tem dor porque ela precisa, né, literalmente abrir a perna, ou ela tem artrose e ela não consegue amplitude da perna. Atrapalha nisso também. E aí atrapalha. E aí acontece, não é pouco, de mulheres que vão, né, o marido separa da mulher. Sim, olha o quanto impacta, né? E aí, impressionante. Quando a gente vê histórias, né, da paciente que ela chega lá e você opera, faz a cirurgia, às vezes os dois lados, depois ela volta feliz e fala até que arrumou outro namorado, vai casar de novo, está feliz. Então, assim, preço, né? Tanto que, só que isso às vezes não é abordado. Mano, muito pouco, concordo contigo, muito pouco. E vem cá, qual que é a importância esse paciente que vai para a prótese, da parte reabilitacional pós-prótese? Tudo aquilo que a gente falou, né, de inflamação e tudo, o paciente que vai operar, esse paciente precisa fazer um pré. Sempre, né? Bom, é fundamental. Vai chegar lá, tirar, pôr e tem que preparar o corpo para receber, né? Hoje eu tenho um paciente que às vezes me procura e fala, Sérgio, olha, por conta de questão de trabalho, eu tenho que operar em dezembro. Por conta de trabalho, eu consigo tirar.
uns dias e tudo. Eu falo com ele, bom, né, julho, então você tem até dezembro, então vamos lá. Começa com a físio, vai pegar um personal, vai entrar numa academia, dentro do que você consegue, vamos fazer um trabalho muscular. Bacana. Com 6 meses, o pós desse paciente é outro. É outro. É outro. Quer dizer, então você fazer um trabalho preventivo é fundamental. Porque assim, no dia seguinte, o hábito já é de colocar o paciente em pé para andar com muleta, né, ou andador, se for mais idoso. Se esse paciente já fez um trabalho antes, tem uma musculatura boa, se ele perdeu peso, melhorou a mobilidade geral dele. Vou te contar um negócio. Eu tive minha avó agora, ela botou uma prótese, né? A gente estava ano passado na Itália, ela teve uma fratura e teve que pôr prótese. Eu conversei com um médico lá da Itália e na hora que eu vi o raio-x dela, eu falei, não, tá liberado, né? Porque a minha prima que estava com ela no hospital falou, eu preciso de uma autorização, porque eu não sou médico, eu preciso da sua opinião. Eu falei, não, pode operar e tal, enfim. E por ela ser sedentária, ter a questão da sarcopenia, o quanto foi difícil o pós-op dela. Você vê, agora, isso foi em julho do ano passado. Agora, por volta de maio desse ano, que ela começou a andar com andador, mas assim, com mais independência, entendeu? Quer dizer, olha o quanto a questão do ponto de vista muscular prévio impactou na vida dela. Eu vou te falar um outro ponto que ninguém fala, que mata tanto quanto várias doenças aí, é a osteoporose. Osteoporose, sim. O que acontece? Às vezes né, não sei se foi o caso da sua avó, mas muitos idosos... Sim, às ela vezes tinha, ela já era osteoporótica. Boba. Não, dela caiu num degrau. Que ela não faria uma fratura, ela tem uma fratura do colo do fêmur, que ela vai precisar fazer uma cirurgia no fêmur, ou uma prótese, enfim. E aí já é uma paciente sarcopênica, né? Às vezes tem outras comorbidades juntas. E depois ela sai do hospital, foi de alta, mas ou ela volta por algum motivo, e aí ela faz pneumonia ou faz uma trombose, enfim, esse paciente vem a óbito. Qual que é a causa? Né? Ninguém não, ela quebrou o fêmur, ou às vezes nem vai, não, porque teve uma pneumonia, mas a causa foi lá a osteoporose, que nunca foi abordada, não foi tratada. Isso é a rotina nossa. Isso é grande. E tem que cuidar disso, né? Tem que cuidar. Só que isso não é falado, né? E tem muito, né, cara? Tem muita fratura de colo do fêmur, né? É um screening, né, com densitometria. Muito fácil de fazer. É um exame barato de se fazer, né? Sim. Nossa, e é verdade. Quantas pessoas conseguiriam evitar uma prótese, fazer um screening bem antes, né? Tanto metabólico como o exame de densitometria, né? Pois é. E vem cá, olhando aquela câmera ali, quais hábitos que você orientaria a esse paciente que pode ajudar a prevenir essas doenças da articulação do quadril? Alimentação balanceada, né? Uma alimentação saudável, qualidade do sono. Sono fundamental. Sono fundamental. Atividade física. Resistida também, né? Musculação, né? Boa musculação, né? Porque senão só o aeróbico também impacta muito, né? Eu falo para o paciente que ele tem que fazer um esporte que ele goste. Então, eu gosto de jogar tênis. Tudo bem, vai jogar tênis, eu gosto de nadar. Mas eu falo que ele tem que fazer alguma coisa que ele faça um pouco de força. Então, olha, tá aí, pessoal. Olha para vocês verem. Precisa fazer uma forcinha. Então, vai 2 vezes na academia, faz uma musculação por semana. Se você joga tênis, né, 3 vezes por semana, nada 3 vezes, ou gosta de correr, tudo, faz uma musculação. Faz um pilates, às vezes. Ou o paciente está só na musculação, ele só faz academia, malha. Eu falo, faz um dia de pilates. Em vez de fazer 5 de academia, tira faz um dia no pilates. Isso, eu também falo isso muito com meus pacientes. Então, eu falo, tem que fazer uma forcinha e faça uma atividade física que você goste. Nada obrigado, né? Porque às vezes você pegar um paciente, principalmente mais idoso, querer inserir numa atividade que ele não gosta, ele não vai fazer. Não vai. Não, você tem que adequar, principalmente para idoso, né? Adequar o que ele se identifique mais para fazer. Né? A gente fala, Sérgio, eu não gosto de academia, não gosto e tudo. E controlar peso, né? Claro. Controlar peso é fundamental. Acho que a partir do momento que você faz uma atividade física, alimenta bem, dorme bem, automaticamente você já está incluído que você vai controlar o peso. Então, esses são os 3 pilares. Faz isso para a saúde da articulação. Você vê que não foge muito, né, para qualquer patologia, né? Você dormir bem, alimentar bem e praticar esporte, né?
é o básico. Fazendo o básico bem feito, essa doença vai ser evitada um bom tempo. Né? A gente está ficando muito acelerado, né? A gente está muito acelerado, que a gente falou de tela, de celular, a gente está numa fase que o dia passa muito rápido. É verdade. Se você não desconectar um pouquinho, não fizer pare e vai fazer um esporte. Isso aí. Papo bem legal, meu irmão. Muito gostoso mesmo. E nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista aqui com você. Desde já te agradecendo aqui pela presença, viu? Colaborou demais. Acho que a cirurgia de quadril é uma articulação diferenciada, né? Eu acho que por ela ser bem profunda, a gente tem que abrir o leque, é diferente de igual você falou de um joelho, de um ombro, por aí vai, né? E gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, viu? Eu que agradeço. Cara. E vem cá, nós temos um quadro final aqui que é um bate e volta. E eu vou falar uma palavra e você fala o que vem à cabeça. Qual o hábito que você tem? Acordar cedo. Legal, isso é bom, né? Tanto que... Como é que é o negócio? Quem cedo madruga, como é que é? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Tá isso às vezes gera um problema em casa, sabe? Que chega final de semana, o meu despertador toca. Isso não é só contigo, não, comigo também. Cara, aí a mulher fica brava, mas até hoje no domingo e tal. Eu falo, não, mas olha só, você pode dormir de novo, né? Assim, é um hábito que eu já criei há um tempo, sabe? Inclusive no fim de semana. Então, para mim é... O que te motiva? Família. Família, né? Família, acho que é a família para você? É tudo. Tudo também, né? A base. Isso é muito família. Acho que a gente tem que ter família e tem que ter amigos. Sim, isso é muito importante, né? Isso aí é o que vai te mover e te dar sustentação. Isso. E música, você gosta? Gosto. O que você gosta de escutar? Você lá do Rio, você é Juiz de Fora, não é funkeiro, não, né? Não, Não, cara. né? Tá vendo? Eu sabia que ele ia... Ele deve ter Eu sou bem eclético, assim, né? Mas eu gosto de ouvir rock. Caramba, que legal. Que tipo de rock? Anos 80. Tá. Rock. Bacana. Bom, é legal. Muito então, legal. eu acho que é uma fase... anos 80, 90. É o que eu ouço demais, cara. É playlist do carro, é só isso. Só muda o tipo. Deixa uma mensagem para os nossos pacientes aí que estão escutando, que querem saber um pouquinho mais de quadril. Deixa uma mensagem para eles. Bom, se você tem dor no quadril, né, busque um especialista de quadril que vai te atender, vai entender a sua necessidade. Né, e, claro, cuide das suas articulações, atividade física, alimentação, qualidade do sono. E você vai, com certeza, ter muito mais resultado, né, nos seus tratamentos, vai diminuir dor, vai melhorar a sua qualidade de vida. Bacana. Quais são as suas mídias sociais que o pessoal pode conhecer um pouquinho mais do seu trabalho? Isso. Estou mais lá no Instagram, né? Sim. @Dr. Sérgio Ricardo _Neto, com um T só. Com um T só, né? Isso. Então, vai me achar lá. Se precisar, pode mandar mensagem por lá que eu respondo todo mundo. E ele responde mesmo, pessoal. Vale a pena conferir a página dele, é uma página bem legal, que tem bastante conteúdo esclarecedor. Bom, mais uma vez te agradecer, abrilhantou o nosso podcast aqui. E é isso, pessoal. Finalizando mais um podcast. Espero que tenham gostado desse episódio. Não deixe de fazer inscrição no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar os links. Dê uma entrada lá, confere o assunto, que tem muito assunto legal feito para você com bastante carinho. Agradecer aos nossos colaboradores, a Reviscom e a RIS Contabilidade. E venha conosco sempre, mais um episódio aí para vocês. Abraço a todos. Um abraço.